Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de celebrar, ó Pai querido, 79 anos desta casa. Eu te peço, ó Pai querido, a Tua misericórdia neste momento para poder trazer aos Teus filhos aquilo que eu creio que veio do coração do Senhor para os nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos num culto em que um momento é festivo, um momento em que nós estamos celebrando 79 anos de uma instituição chamada Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós cremos que essa empresa, por mais que tenha uma configuração empresarial, e quando eu digo isso, eu estou me referindo à forma como a organização ela foi disposta para finalidades legais, por mais que haja realmente uma organização e estejamos todos trabalhando dentro de um determinado perfil, nós estamos efetivamente trabalhando para o Senhor nosso Deus. E uma instituição que perdura em um país como o nosso por praticamente 8 décadas é motivo de nós celebrarmos ao Senhor. Muitas, como foi falado hoje de manhã na oração, muitas instituições que se propuseram a ter um objetivo e encaminhar dentro de um determinado perfil empresarial acabaram não conseguindo subsistir devido a uma série de fatores como carga tributária, crises econômicas e tantas outras coisas que acometem os países que, como dizem por aí, estão em desenvolvimento. Mas nós temos tido aqui na casa a mão de Deus operando e guardando o nosso subsídio, o nosso sustento, as nossas famílias, e com certeza nós cremos que é motivo de nós celebrarmos a Deus este culto, comemorando esses 79 anos. E a gente sabe que Deus tem expectativas acerca de nós. Nós sabemos que Deus, Ele nos chama para estar trabalhando para Ele, e Deus tem aquilo que eu considero expectativa, apesar de para muitas pessoas essa palavra parecer muito humana, mas devo lembrar de que muitos textos na Bíblia, eles trazem e apresentam Deus com algumas características que parecem um pouco humanizadas. Mas, levando em consideração que nós somos imagem e semelhança de Deus, eu me permito dizer que Deus, sim, tem algumas expectativas muito positivas sobre a nossa presença aqui, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nós devemos fazer em prol do reino dele, cada um na sua área. E quando eu digo que Deus tem expectativas sobre nós e aquilo que nós estamos fazendo, eu estou querendo dizer que Deus espera que aqui ou em outro lugar que nós estejamos, nós possamos fazer a diferença. Isso não tem nada a ver com a questão do salário, da sua realização pessoal, mas da sua relação com Deus, que isso tem que fazer uma diferença também na sua perspectiva, na minha perspectiva. E quando nós lemos aqui João, capítulo 15, verso 16, eu efetivamente destaquei o verso 16, mas o texto não começa no verso 16, ele começa no verso 1 do capítulo 15. Esse momento é um momento em que Jesus está próximo aí de ser entregue nas mãos dos pecadores e ser crucificado. Vai faltar muito pouco tempo após esse discurso de Jesus, relatado aqui em João, para que Jesus seja entregue e seja crucificado e morto e efetivamente cumpra o projeto de Deus ali para a sua vida, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós estivéssemos aqui 2019 anos depois, celebrando esse momento em que estamos aqui trazendo. E Jesus faz uma reunião com um grupo bem reservado de pessoas. São os seus discípulos, né? Alguém diria por aí, só a diretoria. Mas é aquele pessoal que Jesus
estava andando ali mais próximo com Jesus, aquele pessoal que estava mais perto de Jesus, ouvindo as palavras do Senhor, vendo os milagres do Senhor, vendo as manifestações que Jesus estava fazendo ali para mostrar o seu poder, para mostrar que ele é o Filho de Deus. E quando Jesus começa nesse discurso é relatado por João, João tem essa narrativa bastante interessante, tem que ter que tomar cuidado que essa expressão narrativa pode pegar mal para algumas pessoas, mas esse discurso aqui de Jesus, essa parte do texto narrada por João, é uma parte que você não vai encontrar nos outros evangelhos. João destaca dentro aqui do seu evangelho o discurso que Jesus falou mais precisamente antes de ser entregue nas mãos ali daqueles que iam crucificá-lo. E quando Jesus começa a conversar com ele, Jesus fala sobre diversos assuntos, ele deixa claro, olha, demonstre amor uns pelos outros, sejam fiéis a Deus, creiam que eu estou indo para um local que vocês depois vão e eu vou preparar um lugar para vocês. E várias coisas Jesus foi falando e num desses momentos que Jesus discursa para os seus discípulos, ele decide dizer a importância que tem nós estarmos nele e darmos frutos para ele. Isso vai fazer uma diferença muito grande? Vai, porque Jesus não está usando uma linguagem que os discípulos não entendem. Jesus não está usando uma ilustração que é estranha aos seus discípulos. Vamos nos lembrar que a época em que Jesus viveu num ambiente em que não havia a tecnologia que nós temos hoje. Israel, nos dias de Jesus, era uma nação que dependia muito da agricultura, não é? Em alguns casos também muito da pecuária, então o povo do dia a dia sabia o que Jesus estava falando, não é? Então quando você chega e lê um texto de Jesus falando sobre como você ser uma pessoa frutífera, o povo de Israel daqueles dias sabia o que Jesus estava falando, Jesus não estava falando algo estranho ao conhecimento dos homens e mulheres daqueles dias. E Jesus deixa claro no capítulo 15, verso 1, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Jesus começa dizendo que ele é a planta na qual outras varas, outros ramos seriam enxertados pelo Pai, e ele deixa claro, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é aquele que é o lavrador, é ele que vai cuidar da terra, ele deixou tudo organizado para que videira verdadeira pudesse estar existindo e nós pudéssemos ser inseridos nessa videira. E Jesus continua dizendo, no verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, ponto e vírgula, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Observe que quando se fala de agricultura, quando se fala de cultura de vegetais, naturalmente nós vamos nos deparar com essa situação. Nós vamos ter, num momento de crescimento, galhos que dão fruto e outros galhos que não dão fruto. Mas quando um lavrador, quando um fazendeiro, quando uma pessoa que está envolvida com a cultura dos vegetais, ele vai programar aquela terra, ele vai arrendar às vezes a terra, ele vai comprar a terra é dele, ele vai deixar aquela terra pronta para ser utilizada da melhor forma possível. E, naturalmente, ele espera que todos os ramos que estão sendo enxertados na videira principal, ele espera que aqueles ramos venham a dar algum tipo de frutificação. É natural, por quê? Porque a natureza age dessa forma. Quando Deus criou todas as coisas, ele deixou organizado de tal maneira que havia possibilidade de você enxertar um galho em uma planta e aquela planta ali passar a sua seiva para aquele galho que foi enxertado e aquele galho começar a se adaptar e, com o passar do tempo, dar algum tipo de fruto. E Jesus deixa claro que é importante que haja frutos na nossa vida. 79 anos depois, a Casa Publicadora continua dando frutos e cada vez mais frutos. É um galinho que vai lá para a região norte e dali alcança toda a América Latina. É um galhozinho que se estende um pouco mais, atravessando
o Oceano Atlântico, alcança ali Moçambique e Angola e começa a dar frutos ali. É um outro galinho que se estica um pouco mais na direção da Europa, ali talvez em Lisboa, e comece ali a frutificar dentro ali da Europa. É provável que Deus tenha outros projetos para os próximos anos e alcançar outros lugares, mas a gente percebe que nós vamos conseguindo enxergar ramos que vão crescendo em várias direções e vão trazendo ali o seu fruto. E Jesus deixa claro, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Poxa, mas que pensamento radical. Será que não nos parece um ato de pouca misericórdia preservar dentro da videira verdadeira uma vara que não dá fruto? Será que seria, aos olhos de Deus, algo, entre aspas, justo, tirar um galho que foi enxertado, mas não está dando fruto? Quando Jesus diz isso, ele deixa claro que Deus espera que todo galho que está sendo inserido ali na videira verdadeira venha frutificar. E se esse galho não dá fruto, se esse galho não corresponde à expectativa do lavrador, ele precisa ser retirado, porque com certeza ele vai ocupar um espaço ali de um galho que pode ser frutífero. É assim que funcionava na época de Jesus e provavelmente é assim que funciona hoje também. Não dá para negociar, irmãos, determinados valores no reino de Deus. Ou nós estamos enxertados na videira verdadeira, e por estarmos enxertados na videira, estamos dando frutos e frutos bons, ou não estamos dando fruto, e necessário será que estejamos separados aí da videira. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus, não sou eu. Mas Jesus também diz que a vara, ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Observe que se nós temos uma vara, um galho, que não consegue ser frutífero, apesar de estar enxertado na videira, nós também temos os galhos que dão frutos. E aí você vê o lavrador, né? Aqueles que gostam de Globo Rural, aqueles que gostam de programas na televisão, na internet, que mostram como é o dia a dia do ambiente, da fazenda, da agricultura, vai ver que o lavrador muitas vezes vai lá com uma tesoura e dá uma poda em determinados galhos, impedindo que ele cresça para um lado, ou que ele se perca no seu momento de crescimento. É por isso que Jesus disse: a vara que dá fruto, o meu Pai, ele vai lá e poda aquele galho para que eu faça o quê? Para morrer aquele galho, para que ele não consiga mais permanecer, para que ele deixe de existir, não, para que ele dê o quê? Mais fruto. E observe que Deus tem um carinho tão grande com essa figura, que ele faz com que a poda daqueles galhos que são efetivamente enxertados na videira e dão fruto, a poda, ela vai fazer com que aquele galho dê cada vez mais frutos. E às vezes a gente pensa como é que funcionam as coisas. Tem um texto lá em Mateus que Deus deixa claro que ele não vai esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver uma plantação. Eu estava vendo uma ilustração certa vez, um pastor disse que ele foi levado lá no interior do Paraná. O pastor César deve estar muito ambientado com essa ilustração que eu vou trazer. Esse pastor foi ministrar em um determinado local no interior do Paraná e uma das pessoas da igreja o convidou para visitar a sua fazenda. E era uma fazenda muito grande, não era uma chácara, era um ambiente enorme de bastante vegetação, de cana, e aquele homem passou com a sua caminhonete, o pastor estava com ele, e ele chegou num determinado par de terreno, ele foi avançando com o carro para cima das plantas. E aquele pastor pensando: meu Deus, esse homem está perdendo dinheiro, ele está passando por cima das plantas que ele mesmo produziu, e daqui a pouco, como é que vai ficar? E aí aquele homem parou. Ele pediu para o pastor subir na parte de trás da caminhonete e ele
comentou: pastor, olha, toda essa plantação aqui vai ser colhida nos próximos meses, a gente tem uma perspectiva aí de tantas sacas desse grão, outros tantos sacos desse grão, e aquele pastor curioso, ele não era daquela região, não era do interior, não sabia como funcionava, ele perguntou a ele: mas como é que você vai colher tudo isso se você acabou de passar com a caminhonete por cima aqui dessa parte do plantio, você vai perder aí uma estrada enorme de produtividade, afinal de contas você passou com o carro por cima dela. E aquele fazendeiro pediu para ele olhar numa outra direção e tinha realmente lá uma outra marca que dava a entender que aquele fazendeiro tinha passado próximo ali naquele lugar. E o senhor está vendo, pastor, que aquela parte ali já está toda subindo de novo? Estou vendo. Então, eu passei ali tem 10 dias, mas a planta se regenerou, como é que funciona isso? E aí aquele fazendeiro desceu do carro, chamou o pastor no chão ali, ele pegou uma planta, uma daquelas plantas que tinha se curvado um pouquinho, não é, devido ao peso daquele carro, e ele disse: pastor, o que acontece? Essa planta ela vai se regenerar, a menos que eu faça isso. Aí aquele fazendeiro chegou bem na parte do caule, em que estava uma rachadurazinha, ele disse: se eu apertar aqui nessa rachadura, nunca mais essa planta vai se erguer. Mas se eu não fizer nada, daqui a uma semana essa planta se recompôs, ela se reestruturou e ela vai tornar a ter o crescimento natural que é previsto para ela. Naquele momento, aquele pastor lembrou do texto, quando diz que o Senhor não esmagará a cana que foi quebrada, nem Ele vai apagar o pavio que fumega. Se Deus está agindo na tua vida, se você está dando frutos e você está percebendo que Deus está podando um pouquinho a sua vida, direcionando você para uma outra área, não esqueça, Ele não vai fazer isso porque não gosta de você. Jesus deixa claro: a vara que dá em fruto está em mim. O Pai vai lá e poda, e conserva e protege aquele galho para que ele continue o quê? Dando mais fruto. Porque esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Agora, para você dar fruto, você precisa estar em Cristo. O verso 4 diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Nós só conseguimos frutificar se estivermos efetivamente fixados em Jesus. Dá para frutificar sem Jesus? Pelo que o texto sagrado diz, não. Por quê? Porque para que nós consigamos dar frutos bons, nós precisamos estar enxertados em uma videira boa. E se você quer dar frutos para a vida eterna, você precisa estar ligado à fonte da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Não dá para a gente estar enxertado numa planta ruim e dar frutos bons. Você quer dar frutos bons? Esteja dentro do perfil que Deus quer de você. Esteja vinculado à pessoa de Jesus. Jesus deixa claro isso e ele adianta mais um pouco. No verso 5 ele diz: eu sou a videira. Outra vez ele disse isso no verso 1, ele diz isso no verso 5. Ele repete o ensino dizendo: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha a seriedade daquilo que Jesus está falando. Ele está deixando claro que enquanto nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós daremos muito fruto. Por quê? Sem ele nós não podemos fazer nada. Às vezes nós conseguimos algumas bênçãos da parte de Deus, conseguimos uma promoção, conseguimos nos formar, conseguimos nos casar, dar prosseguimento à nossa vida, comprar uma casa, um carro, ver criados os nossos filhos, mas a gente não pode deixar de lado a certeza de que nada do que nós conseguimos fazer foi feito na nossa própria força. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós não podemos sequer ser uma pessoa melhor a cada dia. Se não for Jesus na nossa vida, nós não conseguiremos frutificar, porque tudo que nós precisamos vem dele.
E se nós estamos conseguindo dar algum fruto, nós devemos justamente ao Senhor Jesus, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Quantas vezes nós já fomos tentados a seguir por caminhos e tomar decisões que não eram da vontade de Deus, e nós percebemos lá na frente, com a nossa insistência, eu vou por esse caminho, vou fazer isso, e vamos ver no que vai dar. É igual aquela pessoa que chega na igreja e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho um grande plano para o Senhor na minha vida. É como aquela moça que vai se casar e acaba não pedindo orientação ao Senhor e acaba tomando uma iniciativa errada e se casando com uma pessoa que realmente vai lhe trazer muito mais tribulação do que alegria. É como aquele jovem que não estuda e chega na hora da prova e ele diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível. E aí sabe o que vai acontecer? Se eu for reprovado, vai pegar mal para o Senhor. Mas tem gente que pensa assim, achando que ele, na sua decisão, na sua, às vezes, arrogância, pode fazer alguma coisa diferente. Mas a gente só consegue dar bons frutos se nós estivermos no Senhor, e isso não é mérito nosso. A Bíblia diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Seja embalar uma caixa, seja revisar um texto, seja fazer uma cobrança, seja fazer um relatório, seja montar um stand. Nada nós podemos fazer se não estivermos debaixo da bênção de Deus. Isso faz diferença? Faz! Talvez para algumas pessoas a bênção de Deus não faça nem diferença, não é? Infelizmente, a gente tem gente assim, acha que estar em Deus ou não estar não faz diferença nenhuma, porque para ele Deus não está olhando aquilo que ele está fazendo. E é triste, infelizmente, quando a gente vê pessoas que desprezam a oportunidade que Deus dá, desprezam a bênção que Deus está dando. Eu me recordo da figura de Esaú e Jacó, quando Esaú chega em casa e vai pedir lá a bênção devida ao seu pai. Só que Jacó tinha passado antes lá, enganou o pai velho, cego, ainda botou Deus na história. Quando Jacó chega lá com a comida preparada pela sua mãe, e Jacó, velho, Isaac, velho e cego, pergunta: meu filho, quem é você? Ah, sou Esaú. Mas a voz é de Jacó. Não, mas eu sou Esaú. Aí ele passa a mão no braço do filho, é peludo, igual o braço de Esaú. E aí ele come, fica feliz e transmite a bênção para Jacó. E quando Esaú chega na casa, prepara o guisado e traz para o pai: pai, sou eu, Esaú, eu trouxe a tua comida. Isaac estremece. Ele diz: teu irmão passou aqui e pegou a bênção antes de você. Mas o que mais me choca nessa cena, irmãos, não é a astúcia de Jacó, nem o desprezo que Esaú teve para com as coisas de Deus. A Bíblia diz que Esaú foi profano. Ele fez pouco caso da primogenitura, da posição que Deus deu a ele. Isso não me choca tanto, quanto me choca a cena de um homem, um caçador, um homem que estava acostumado às intempéries da vida, um homem que estava acostumado a passar a noite fora, no frio, ou de dia no calor, procurando caças, um homem que sabia andar armado, um homem que sabia como caçar, matar animais, um homem que sabia ser independente. Um homem como esse se encurva diante do seu pai, implorando: pai, não tem nenhuma bençãozinha para mim? Pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Quantos de nós, às vezes, esquecemos de ser fiéis ao Senhor, de valorizar aquilo que Deus nos deu, e ficamos mendigando bênçãos que seriam nossas por direito se nós estivéssemos vinculados e obedecendo a Deus no local em que Deus queria que nós estivéssemos? O que mais me choca, torno a dizer, não é Jacó ter apanhado a primogenitura ou Esaú ter desprezado a sua própria vocação. O que me choca é um homem experiente, de joelhos, chorando, implorando uma bênção. Está aqui o Deus de toda a bênção,
com as portas abertas para nos abençoar. Se você for obediente a Deus, você não precisa ficar mendigando bênçãos. Não precisa de joelho, meu Pai, não tem nada, não sobrou nada para mim. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Continuando, o texto diz no verso 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem, os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que declaração interessante que Jesus faz num momento como esse. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que quiser que vão receber. Calma aí, isso está me cheirando quase um cheque em branco diante de Deus, para que nós possamos chegar e pedir aquilo que nós estamos precisando. Mas é justamente essa a ideia que Jesus está trazendo. Para aqueles que estiverem nele. Se você é um galho, se você é uma vara, está em Jesus, e ele está em você. O texto diz, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será negado. Perdão, irmãos, o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais idade, não enxerga disso. O texto diz o quê? Que vos será feito. Deus tem um compromisso de ouvir e abençoar aqueles que estão inseridos em Jesus, estão vinculados em Jesus. Não pense você que estar vinculado a Jesus, estar inserido na videira verdadeira é algo que vai fazer de você uma pessoa infeliz, desgraçada, uma pessoa sem perspectiva de futuro. Pelo contrário, nós, como galhos inseridos na videira, temos a garantia do próprio Jesus, de que se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir tudo aquilo que for necessário, e ele vai nos conceder. E por que isso? No verso 7 e no verso 8, nós vemos a resposta. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Observe que o objetivo de nós frutificarmos é a glória de Deus. Não é a nossa própria glória. Jesus disse, nisso é glorificado o meu Pai. Jesus não diz, nisso é glorificado você. Então tem uma diferença em nós estarmos em Jesus e procurarmos nos aproveitar disso, e estarmos em Jesus e procurarmos oferecer a Deus o fruto da nossa vida, do nosso trabalho, para que nós possamos cada vez mais ser podados por Deus e cada vez mais frutificar, e que as nossas orações vão sendo ouvidas e nós vamos recebendo de Deus aquilo que Ele prometeu que daria para cada um de nós. Observe que, por isso, Jesus deixou tão enfático que estar nele nos garantiria que seríamos ouvidos por Deus, e nós também teríamos as nossas orações sendo ouvidas e alcançadas pelo próprio Deus. Mas observe que a glória precisa ser dada ao Senhor nosso Deus. O texto diz, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus? Seja, mas frutifique. Porque frutificar em Deus faz a diferença para que sejamos conhecidos. Jesus também usou uma outra expressão, amem-se uns aos outros, demonstrem amor uns pelos outros, porque vocês também vão ser conhecidos pelo amor. Isso está certo? Está, e nós precisamos fazer isso. Então, amor, demonstrar amor e frutificar faz parte da nossa vocação em Deus. Observe, talvez você não tenha essa percepção, mas o trabalho que você faz aqui glorifica a Deus. Talvez você não perceba isso, mas aqueles que têm oportunidade de ir a outros lugares em nome da CPAD percebem o quanto o trabalho das tuas mãos faz diferença longe aqui do Rio de Janeiro. Você percebe a diferença nisso quando você vai na América Latina e você vê lá pessoas que querem materiais de escola dominical para poder ensinar nas suas igrejas. Você vê isso quando você vai em Moçambique ou Angola e você vê lá os irmãos ávidos
por receber um livro que fala sobre a vida cristã, um livro que fala sobre um comentário de escola dominical, um livro que fala sobre um comentário da Bíblia. Talvez você não valorize tanto isso porque você tem de sobra, mas quando a gente chega nesses lugares mais desassistidos, a gente percebe o quanto o nosso trabalho tem valor, não apenas em Deus, mas também no sentido de fazer com que a igreja seja fortalecida e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e na vida daqueles homens ali e mulheres que estão mais distantes de nós. Talvez você não tenha essa percepção, talvez você não consiga entender que produzindo uma caixa, separando um pedido, emitindo uma nota, ligando para um cliente, apresentando texto, mas isso não é obra de Deus, você que pensa. A obra de Deus, ela se organiza de várias formas. E Deus chamou você para uma determinada função, seja ler um texto, produzir um texto, fazer um acompanhamento, editar uma página, escolher uma ilustração. Você não está trabalhando para os homens, você está trabalhando para o Senhor, porque você está enxertado na videira verdadeira. E quando você está enxertado na videira, os frutos precisam aparecer, o fruto do seu trabalho. E isso precisa ser observado também, claro que sim. Acima de tudo, tudo que você fizer, que seja feito para que o Pai seja glorificado. Quando você acertar numa capa de um livro, numa capa de uma revista, numa reportagem, editou um livro, revisou um texto muito bem, louvado seja o nome do Senhor, a glória é para Ele. Tá bom, você trabalhou bem, o incentivo é seu, mas a glória é do Senhor. Nunca tome para si a glória que é reservada somente para Deus. Um dos segredos da longevidade da casa é que Deus tem colocado no coração do nosso diretor o desejo de nunca esquecer que quem orienta as coisas aqui é o Senhor nosso Deus. É Deus que orienta, é Deus que abre as portas, é Deus que direciona para um outro local, é Deus que vai fazendo as coisas com o passar do tempo. Isso faz diferença? Faz, porque a glória de Deus não se manifesta de um momento para o outro, não é como se nada tivesse acontecendo. Deus vai manifestando a sua glória aos poucos, e como diz a Bíblia, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Se aperfeiçoando, abrindo até ser um dia perfeito. Isso faz parte da obra de Deus? Faz. E se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos fazer com que Ele seja reconhecido em tudo aquilo que nós estamos fazendo. A pergunta é, até que ponto eu e você temos sentado na nossa mesa, temos colocado a nossa roupa para vir trabalhar, pensando, hoje eu vou glorificar o Senhor nosso Deus com o meu trabalho. Hoje eu vou glorificar a Deus quando eu estiver fazendo uma cobrança. Hoje eu vou glorificar a Deus quando eu estiver atendendo alguém relacionado ao plano de saúde. Hoje eu vou glorificar a Deus realizando um pagamento. Hoje eu vou glorificar a Deus trabalhando com computadores, consertando o computador de quem está lá precisando de um atendimento. Hoje eu vou glorificar a Deus escolhendo uma imagem para uma revista. Hoje eu vou glorificar a Deus levando dentro de uma caixa, num caminhão, um determinado mercadoria até uma igreja que está precisando. Irmãos, isto parece ser uma coisa mecânica e natural, mas só para aqueles que não estão enxertados na videira. Porque quando você está enxertado na videira, você vê cada um dos aspectos do seu trabalho, seja aqui ou seja em qualquer lugar, como sendo algo que agrada a Deus. E isso tem que fazer diferença na minha vida e na sua vida. Agora, voltando para o verso 16, que foi o verso que eu fiz a leitura. O texto diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Antes que alguém interprete de forma equivocada esse texto aqui, Jesus está dizendo aos discípulos que ele tinha escolhido cada um deles. Ok? Não estamos falando aqui de salvação, o texto não dá essa margem para nós entendermos, tá certo? Nós fomos predestinados, sim, para ser a imagem do seu filho, ok? Mas aqui nesse texto não está falando sobre salvação. Está falando sobre terem sido escolhidos por Deus para realizar uma obra. E Jesus deixa claro, fui eu que escolhi você. Eu já cansei de ouvir testemunhos aqui de pessoas que receberam uma orientação de Deus para vir trabalhar na CPAD. Quantos aqui presentes tinham um projeto de vida
E Deus encaminhou de tal maneira que eles vieram para cá, num determinado tempo foram admitidos, estão exercendo a sua função profissional, adorando ao Senhor com seu profissionalismo. Por quê? Porque não fomos nós que escolhemos trabalhar na CPAD. Foi Deus que escolheu cada um de nós para estar aqui trabalhando para o Senhor. Amém? Você foi escolhido por Deus para estar aqui. Por mais que você tenha mandado seu currículo para tantos outros lugares, Deus não permitiu que você fosse para nenhum deles para que você pudesse estar aqui oferecendo o teu trabalho, o teu serviço, a tua força profissional para que o reino de Deus pudesse ser o quê? Glorificado, e Deus glorificado também. E tem mais, você não foi escolhido para fazer nada. Você foi escolhido e nomeado. O texto diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis o quê? O texto diz, fruto. Observe que quando nós fomos chamados para estar aqui, Deus nos chamou pelo nome e nos disse, vai e dê fruto lá. O grande X da questão é, até que ponto nós temos levado a sério Deus ter nos chamado para estar aqui? Até que ponto nós realmente enxergamos nosso trabalho como obra de Deus? Até que ponto nós realmente acreditamos que aquilo que estamos fazendo no mundo físico tem uma influência séria no mundo espiritual? Até que ponto você consegue enxergar que existe uma verdadeira batalha espiritual para que você não esteja trabalhando aqui? Até que ponto você consegue enxergar que Satanás e o reino das trevas têm trabalhado muito para que você acorde desanimado e encare o teu expediente como sendo algo que não tem nada a ver com a obra de Deus? Até que ponto você tem saído daqui desejoso de estar em outro lugar, quando Deus está deixando claro, eu te chamei, escolhi você, chamei pelo nome e ordenei, vá lá e faça o quê? Fique parado, contemple os outros trabalhando, não faça a sua parte. É isso que Deus diz? Não, ele diz, eu chamei você, nomeei e disse, vai lá e dê o quê? Fruto. E nós precisamos, com o nosso trabalho, frutificar e adorar ao Senhor. E o texto ainda diz mais, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto acabe. Permaneça. Observe que quando nós estamos vinculados à videira, o nosso fruto, ele não se extingue. Aqueles que estão vinculados à videira verdadeira têm seus frutos que atravessam os anos. Quantas pessoas aqui trabalham com escola dominical, que começaram cedo e hoje estão vendo os seus alunos, hoje professores, e os filhos desses alunos sendo encaminhados na escola dominical? O que é isso? É o teu trabalho que está permanecendo. Quantos aqui não tiveram a oportunidade de ensinar a outras pessoas, ensinar uma outra pessoa a cantar, a tocar um violão, e daqui a pouco aquela pessoa cresce, se torna um excelente músico, vai trabalhar para Jesus? O que é isso? É o fruto do teu trabalho que está perdurando e permanecendo. E essa é a vocação de Deus para cada um de nós. Eu chamei vocês para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Vamos deixar claro uma coisa, o fruto que Deus deposita sobre os nossos cuidados para que nós possamos exteriorizar, não é algo que é só para a gente, é para os outros. Às vezes a gente pensa que um fruto que nós estamos gerando é só para nós, mas pelo contrário, quando o agricultor ia lá e colhia a uva, aquela uva, algumas vezes, era para ele, mas a maior parte da produção era para outras pessoas, para produzir vinho, né? Produzir ali o comércio daquele fruto, daquela uva, seja in natura, seja em vinho, aquele fruto era para ser colhido, e ele ia fazer diferença na vida de outra pessoa. E quando a gente percebe esse cuidado de Deus com a nossa vida, a gente vai perceber também que Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus quer que o teu fruto dure e ele possa ser visto por bastante tempo. Isso tem que fazer diferença na nossa vida? Sim, tem que fazer diferença na nossa vida.
E quando o texto diz que o vosso fruto permaneça, Jesus apresenta uma finalidade. Por que Deus quer que o nosso fruto não se acabe? Por que Deus quer que o nosso fruto não se extinga? O texto diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Observe que 2 vezes, Jesus, em menos de 17 versículos, ele diz que se nós estivermos em Deus e se nós produzirmos frutos, a glória é para Deus? É, mas tem uma bênção para nós. Nós vamos poder pedir ao Pai e Ele vai nos estender a sua mão e nos ouvir em tudo que for falado. O texto diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Mas aí tem uma coisa, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos inseridos ali efetivamente na pessoa de Jesus, na videira verdadeira, quando a seiva do Espírito está na nossa vida, quando o Espírito domina a nossa forma de existir, nossa forma de pensar, nossa forma de falar, a gente não pede qualquer coisa. A gente não pede coisas que vão envergonhar o Senhor. A gente não pede em oração coisas erradas. A gente pede aquilo que sabemos que é possível Deus nos dar. Deus não vai dar para você algo que Ele sabe que não é para você. Deus não vai dar para você algo que vai te prejudicar. Então, por que Jesus disse isso? Quando vocês estiverem nele e as palavras dele estiverem em você, você vai entender que a sua oração precisa ser direcionada também por aquilo que Deus está orientando. No final das contas, nós sabemos e cremos, pelo que Jesus falou, que nós temos um Deus não apenas preocupado em fazer com que nós frutifiquemos, mas também preocupado em responder às nossas orações. Ele quer que o nosso fruto permaneça, que o nome dele seja glorificado, mas que nós também tenhamos satisfação, alegria em estar onde ele nos plantou. Isso faz diferença? Faz. E o fruto faz diferença também, porque é pelo fruto que se conhece o tipo de árvore. E quando nós olhamos para o fruto, nós identificamos que aquela planta é uma mangueira, é uma bananeira, não é? E tantas outras variedades de frutas e árvores frutíferas que Deus criou, nós identificamos pelo fruto. E aí que entra o grande desafio para nós hoje. 79 anos de vida, 79 anos de existência, num país em que nós estamos lutando para inserir nos seus habitantes o hábito da leitura, para fazer com que as pessoas leiam mais a Bíblia, leiam revistas columnical, leiam livros, leiam periódicos. Enfim, esse é o desafio que nós temos hoje, sim, preparar um excelente produto para que as pessoas possam crescer espiritualmente, crescer na sua comunhão com Deus. Mas o fruto do meu trabalho, o fruto do teu trabalho, tem que ser um fruto que realmente agrade ao Senhor. Como eu disse, a Bíblia fala muito sobre questões relacionadas à agricultura, porque essa era a sociedade em Israel, o mundo antigo tinha essa perspectiva. E quando a gente lê Isaías capítulo 5, o texto fala sobre a vinha do Senhor. E o texto diz, eu vou cantar um hino aqui para o meu amado plantou uma vinha, ele plantou num outeiro, ou seja, numa colina, e o outeiro era fértil. E aquela colina, o lavrador, ele cercou aquela colina, ele tirou as pedras. Você sabe que pedra, ela tem o poder de impedir o crescimento de uma planta. A terra era boa, ele limpou, tirou, colocou ali as melhores sementes. E para proteger ainda mais o seu patrimônio, aquele homem, ele formou uma torre para que pudesse ser vigiada, e ele arou toda aquela área, ele fez com que aquelas plantas, a vinha pudesse crescer de uma forma muito tranquila. Mas quando aquela vinha cresceu, os frutos que foram colhidos, o texto diz, eram uvas bravas, em outras versões, uvas azedas, que não poderiam ser consumidas. E aí Deus pergunta, o que eu vou fazer mais? O que eu podia fazer, já fiz. Eu plantei a vinha, as sementes, num local que era bom. Eu cerquei, dei proteção.
eu reguei aquilo ali com água, eu podei no tempo certo, mas quando os frutos vieram, foram frutos que não prestavam. E aí Jesus diz, olha, a minha vinha é Israel. A minha vinha são os meus filhos, que não conseguem dar frutos bons, frutos que façam a diferença. O que eu vou fazer com essa vinha? Vou tirar a cerca dela. Vai servir de pasto para os animais. Ela vai ser destruída, ninguém mais vai lembrar dela. E eu já ordenei as nuvens que não chovam sobre aquela minha vinha. A gente vai perceber que, séculos depois, Deus deu uma segunda oportunidade para Israel. Quando Deus mandou Jesus. E Jesus deixou claro, eu vim primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a gente também vai ver nos evangelhos que o povo de Israel não conheceu o momento da sua visitação. Jesus certa vez disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que são enviados para falar com você. Eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não quis. Por isso, tua casa vai ficar deserta. Existe um risco muito grande de recebermos uma segunda oportunidade para frutificar e esse fruto não vir. Existe um risco muito grande, depois de ter ouvido tudo isso, levar em desconsideração o projeto de Deus para a gente e acreditar que se der fruto deu, se não der, não deu. Deus falou, Deus não falou. Muito mais do que frutos, Deus espera que os nossos frutos sejam bons. Uma boa videira, ela vai produzir uvas boas. E essas uvas boas poderão ser transformadas depois em um vinho que faz a diferença na vida de outra pessoa. É claro que hoje, nos nossos dias, a gente tem uma visão diferenciada sobre essa bebida, mas nos tempos antigos ela era muito usada, inclusive no dia a dia. Mas o que importa não é a questão do vinho em si, mas do tipo de fruto que eu estou produzindo quando Deus me dá uma nova oportunidade. Não deixe de desperdiçar aquilo que Deus já separou para você. Esteja vinculado à videira e não permita que o teu fruto seja um fruto que desagrade ao Senhor. Que o teu fruto seja um fruto que possa ser apresentado e que agrade aos olhos de Deus. E me permita a expressão que agrade o paladar de Deus. Porque Deus provou da sua própria vinha, ele disse, as uvas eram ruins, a terra era boa, a semente era boa, o ambiente era bom, mas o fruto não prestou. Que Deus não fale assim sobre a minha vida nem a tua vida. Que você leve a sério a vocação que Deus está te dando. E eu não estou dizendo que você não tem levado a sério essa vocação. Pelo contrário, eu estou aqui não para jogar um peso nas suas costas, mas para te lembrar da tua vocação no Senhor, que isso faz a diferença. Às vezes, a rotina e o dia a dia tiram da nossa visão o melhor de Deus para cada um de nós. E você não pode deixar que a rotina e o dia a dia tirem a tua visão daquilo que Deus reservou para você. Que você possa dar frutos, que o teu fruto permaneça e que quando chegar a hora de nós estarmos com o Senhor, que a gente possa repetir aquele texto lá de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor, porque eles encontrarão descanso e que as suas obras os sigam. Que tipo de obra talvez você vai ver te seguindo? Que tipo de atividade você vai ter no teu currículo quando chegar lá no céu para ser recompensado? Quando alguém disser que as suas obras os sigam, que eles possam ver na nossa vida um fruto que perdurou, um fruto bom, agradável ao paladar de Deus, um fruto que realmente Deus se alegrou de ver, um fruto que realmente faz com que nós possamos dobrar os nossos joelhos e pedir as coisas a Deus e Deus nos conceder. Por quê? Porque Ele prometeu que se nós estivéssemos nele, os nossos frutos seriam vistos, Deus seria glorificado
e nós teríamos as nossas orações respondidas. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD.